aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Alisson de Souza e este é mais um vídeo de Geeks Anatomy, Geek It. Hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre um livro incrível. Ele não sai no Brasil ainda porque ele é a continuação de outro livro, que é Half-Bad, da Sally Green. Este livro foi publicado no Brasil ano passado pela editora Intrínseca. Eu comprei ele, eu li ele e eu adorei. Mas do que se trata essa trilogia? Na Inglaterra contemporânea existem os bruxos. Só porque não há os bruxos iguais aos de Harry Potter. Obviamente, existem os bruxos do mal e os bruxos do bem. Só porque aqui existe uma classificação bem centrada. Existem os bruxos da luz, que ficam do lado, que são os bruxos teoricamente do bem. E existem os bruxos do mal, que são os bruxos das trevas. Então assim, você não faz a escolha se você é um bruxo do mal ou se você é um bruxo do bem. Você já nasce da luz ou você já nasce das trevas. E a sociedade se baseia nisso. Então existe o Conselho da Luz, que é onde ficam vários bruxos do bem. E eles organizam digamos, é o governo dessa sociedade de bruxos. Não fazer parte de nenhuma dessas categorias é como se não fosse existir, tá? Então digamos que esse livro, apesar de ser de fantasia, ele também tem uma pitada de distopia. E é óbvio, nós temos o Nathan. O Nathan ele é um protagonista do livro, e ele não é nem do bem e nem do mal. Ele é um meio código. E o que isso significa? A mãe dele era uma bruxa da luz e o pai dele era um bruxo das trevas. Mas não somente qualquer um, ele é o bruxo mais temido desse mundo. Tá? Então ele já cometeu vários homicídios e fez várias coisas incrivelmente terríveis. Então por isso ele é considerado, digamos, o Voldemort da vida. Aos 17 anos todos passam por uma celebração para receber os 3 presentes. E a partir do momento que você recebe esses 3 presentes, o seu dom vai ser descoberto. Então você vai, a partir deste momento, aos 17 anos, se tornar realmente um bruxo. Tá? Então você não nasce, digamos, bruxo. Você nasce com a capacidade de determinado período da sua vida se transformar em um bruxo. E no primeiro livro vai acontecer várias coisas, tá? Mas eu vim aqui falar sobre o segundo livro, gente. Então, se vocês não querem spoilers do final do primeiro livro, eu aconselho vocês a não assistir este vídeo. Mas se você já leu o primeiro livro, então fica aqui que nós vamos discutir sobre o segundo livro, chamado Half-Wild, que a capinha é esta. Half-Wild se inicia exatamente de onde Half-Bad terminou. Então, depois que eles... Gente, tô virando floripolitano. Existe essa palavra? Se não for, foda-se. Então, depois que eles roubaram a Fairborn, que é uma... Vocês sabem que ela é uma arma e tudo mais muito poderosa. O Nathan, ele perde a arma no final do primeiro livro. E acontece daquilo de o pai dele dar os 3 presentes para ele e tudo mais, né? O Gabriel, ele sumiu. O Nathan tem quase total certeza de que o Gabriel morreu. Só porque ele fica na caverna onde ele combinou de se encontrar com o Gabriel. Passa semanas e semanas e o Gabriel não aparece. Ele não sabe o que fazer, mas ele ainda tem a esperança de que o amigo dele está vivo. Então basicamente é assim. De semana em semana o Nathan ele vai voltar para a cabana da Mercury, ver se tem alguns caçadores lá dentro, né, e analisando tudo mais. Ele volta para a caverna, espera mais pelo amigo dele, o amigo dele não volta. E de noite acontecem coisas extremamente assustadoras, que ele não sabe realmente o que acontece com ele, mas ele tem uma ideia. Por exemplo, no primeiro capítulo de Half-Wild, ele já vai acordar ao lado de um corpo, totalmente aberto, com as entranhas para fora, ensanguentado, e ele coberto da cabeça aos pés de sangue. Ele tem uma ideia do porquê que isso aconteceu, mas ele não quer admitir pra ele que é aquilo. Até que em determinado momento da história aparece um cara na caverna chamado Nesbit, e ele veio recolher as cartas que o Gabriel tinha de correspondências entre o pai dele e a mãe dele. Porque em uma dessas correspondências existia a metade de um amuleto, tá? Então, quando esse cara chamado Nesbit entra lá, o Nathan vê ele. E aí o Nesbit explica pra ele que o Gabriel está vivo, que a van, que não é uma van, tá, gente? Mas se escreve uma van, então não é um transporte, é uma pessoa chamada Van. Conseguiu pegar o Gabriel, ele tinha sofrido já o acidente de ter sido alojado 2 balas de caçadores dentro do corpo dele, ele estava quase morrendo. Sobre o que a Van e o Nesbit, eles conseguem pegar ele e curar o Gabriel. Aí a Van não quer esse amuleto, então por esse motivo, o Nathan não ia simplesmente confiar em dar um amuleto do amigo dele para um cara que ele não conhece, até porque ele nem sabia se o Gabriel estava realmente vivo. Sabe lá se esse cara estava mentindo pra ele, né? Então ele vai acompanhar o Nesbit até a casa da Van, e lá ele encontra o Gabriel está realmente vivo e tudo mais, né?
E acontece que a Ven faz uma proposta pra ele. Como ele tem que recuperar a Fairborn, que ele simplesmente perdeu, e que ele descobre que está com a Ven, vocês vão descobrir como que está com ela, vai ser explicado e tudo mais, mas eu vou deixar aqui uma pontada de suspense, aí pra vocês descobrirem o que vai acontecer, porque eu quero que vocês leiam esse livro, porque é muito bom. E ele também tem que recuperar a Annalise, né, porque você sabe o que aconteceu com a Annalise, ela está, digamos, em um coma, né, em que a Mercury colocou ela. E o Nathan quer porque quer recuperar a Annalise, porque ele ama ela. Então a Zen propôs pra ele que se ele ajudasse ela em um propósito maior, ela iria ajudar a recuperar a Annalise de volta e iria dar a Fairborn pra ele. Só que esse propósito maior é um propósito chamado The Alliance, ou seja, a aliança. Você se lembra que no primeiro livro o Nathan ele foi preso numa prisão e tudo mais, e lá eles fizeram experimentos com ele, colocaram tatuagem no corpo dele e tudo mais, né? Vocês perceberam que ele conseguiu fugir da prisão com uma facilidade muito grande. Até mesmo ele ficou em dúvida de como que ele conseguiu fugir dessa prisão sem nenhum caçador ir atrás dele e tudo mais, né? E acontece que o Saul O'Brien, ele permitiu que o Nathan fugisse da prisão. Por quê? Porque ele queria tirar a líder do conselho da posição que ela ocupava e ele ir para a posição dela. Mas por que isso? Porque como ele estava preso, a responsabilidade era total da líder do conselho, tá? Então quando ele fugiu, quer dizer que ela não tem a capacidade de controlar o simples meio código dentro de uma prisão. Então ele usou esse argumento para ir no lugar dela. A Glória, que era a líder, foi simplesmente deposta e tudo mais. E a partir desse momento ele está colocando ao redor dele várias pessoas de confiança e tudo mais. E ele está influenciando não somente a população da Inglaterra sobre os propósitos deles, como também vários outros países da Europa. E o propósito dele era nada mais, nada menos do que exterminar toda a raça de bruxos das trevas, eliminando totalmente todos os bruxos das trevas. E além disso, ele está recrutando vários caçadores. E obviamente, quem está se negando a esses propósitos dele, de querer exterminar, quem está achando que ele está muito equivocado, ele simplesmente vai lá e mata a pessoa, não importa se ela for um caçador, não importa se ela for um caçador, não importa se ela for um bruxo das trevas, não importa se for um bruxo da luz. Tá? Então ele tá matando todo mundo que se opõe ao que ele quer. Mas então voltando, a Ven prometeu pra ele que se ele se juntasse à aliança, ela iria ajudar ele a recuperar a Annalise e dar a Fairborn de volta pra ele. E é isso que acontece. Então no começo do livro, até metade do livro, eles vão nesse percurso de descobrir onde é o lugar secreto, onde a Mercury vive, recuperar a Annalise e tirar ela desse coma. E depois a segunda parte do livro, digamos, quando ele entra para a aliança e vai acontecendo todos os ataques dele e tudo mais, tá, gente? E assim, além de ele tentar recuperar a Annalise de volta, tem toda essa aventura para recuperar a Annalise de volta, e depois eles indo para a aliança e fazendo vários raids, que é, digamos, assaltos, né, para dentro desses acampamentos desses caçadores, para acabar com esses caçadores e tudo mais. Ele tem que aprender a controlar o poder que nasceu dentro dele, que é um poder que ele não queria ter. No começo do livro ele está extremamente angustiado por ter isso, porque ele não sabe controlar, então ele vai ter que controlar, aprender a controlar isso e tudo mais. E óbvio, toda a parte de guerra, de morte, de sangue, de tripas, e tudo, gente, tudo. E esse livro é incrível. A escrita da Sally Green, ela continua com aquele clima meio psicológico, ela faz com que você se sinta meio que aterrorizado e tenso. Porque o Nathan, ele teve uma infância muito traumatizante, então ele é meio que perturbado. E neste livro, apesar de forma implícita, também está caracterizando o racismo, gente. Então, por exemplo, existe essa carga toda pesada de várias pessoas terem um certo nojo, uma certa raiva muito grande dos bruxos das trevas. E até mesmo os bruxos das trevas tendo uma raiva muito grande e descomunal pelos bruxos da luz, né? Então esse racismo que existe dentro do livro também pode ser aplicado ao racismo que existe na atualidade, né, gente? Racismo por qualquer coisa. Então, apesar de ser um livro com fantasia, um livro que carrega todas essas relações entre os personagens e a magia. Então isso é muito incrível, porque a gente vai perceber como as pessoas se comportam diante do racismo. Então é isso, pessoal! Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esqueça de dar um joinha aí embaixo, ajude a compartilhar nas suas redes sociais e se inscreva no canal para essas próximas atualizações. Eu espero que eu tenha transparecido um pouco do quão bom este livro é. Tá? Half Wild não tem previsão de lançamento pela editora Intrínseca ainda aqui no Brasil, mas assim que lançar, gente, por favor, vão atrás dessa continuação, porque é muito, muito, muito boa mesmo. Melhorou muito. Então eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!